Agora no canal do Mel do Pub, Tempo Extra. Tudo sobre o jogo do Liverpool. Muito bem, este é o Tempo Extra. Welcome, Les. Novidade no canal do Mel do Pub. Vamos discutir a vitória do Liverpool sobre o Manchester City. Foi 4-3 para o Liverpool. Teve sufoco como sempre, mas também teve show do nosso time, como normalmente estamos acostumados a ver nesta última temporada. O Liverpool vai vencendo esta equipe do City, venceu o City pela primeira vez na temporada, a primeira derrota da equipe do Pep Guardiola na Premier League, meus amigos. E tivemos aí uma partida bastante curiosa no ponto de vista de estatísticas, porque o City teve 64% de posse de bola, o Liverpool teve 36% de média, o Liverpool teve 7 finalizações no gol contra 4 do City, enquanto 16 finalizações gerais para o Liverpool, 11 para o City. Em termos de toques de bola, a equipe do City tocou 889 vezes na bola, o Liverpool 582. São 668 passes para o City contra 366 do Liverpool. Mesmo estando mais com a bola, tentando tirar mais a bola do Liverpool, o City não conseguiu evitar tomar 4 gols da equipe do Liverpool. Foi uma atuação fantástica da equipe no segundo tempo. Diga-se de passagem, um jogaço. Destaque aí para os gols da partida: Chamberlain, Firmino, Mané e Salah. Aí o City marcou com Sané, Bernardo Silva e Gundogan os gols do jogo. O jogo começou às 2 horas da tarde, horário de Brasília. Tivemos aí 53.285 torcedores no estádio de Anfield. Arbitragem de Andre Mariner. O Liverpool vai entrando mais fundo no G4 com a vitória. Além disso, além de ter tirado a invencibilidade do Manchester City na atual edição da Premier League, foi um resultado deveras importante do ponto de vista do campeonato, porque, querendo ou não, vencemos um adversário direto. Claro que o City é um time que está voando solo na liderança, mas é adversário de qualquer forma em termos de Champions League. O Liverpool agora é o terceiro colocado, tem a mesma pontuação do Manchester United, 47 pontos, tem a mesma pontuação do Chelsea. Contudo, o United tem um jogo ainda para realizar na rodada contra o Stoke City, então fica aí a dúvida se o Manchester vai abrir 3 pontos ou então vai estacionar nos 47 pontos, mas nós já ganhamos uma posição e jogamos a pressão para o Chelsea, que agora fica na cola aí do Tottenham, que é o 5º colocado com 44 pontos. Comigo está Sérgio Gustavo, também está aqui Cledi Cavalcante. Sérgio, quero ouvir as suas considerações desta partida. Que jogo, definitivamente um jogo típico de Premier League. Boa tarde, meus amigos, boa tarde aos ouvintes. Pois é, o que dizer, né? Depois de um jogo espetacular como esse, ainda aqui recuperando o fôlego, ainda caindo a ficha de tudo que aconteceu, especialmente nesse segundo tempo. Mas é aquele tipo da coisa, nesses momentos é que a gente vê o que o Liverpool é capaz de fazer, nesses momentos em que uma afirmação é necessária, fora de campo e dentro de campo também, né? Porque tudo que veio cercando essa partida de hoje conduzia talvez para um roteiro não tão favorável, né? O primeiro jogo na Premier League depois da saída do Coutinho, ainda sem uma reposição, talvez ainda, entre aspas, em termos de contratação, mas uma reposição que já estava no elenco, que é o nosso querido Oxlade, e também com a situação do Van Dijk, né? Todo mundo na expectativa, a grande contratação da janela, começou muito bem. Quando chega hoje de manhã, a gente acorda e vê a notícia de que ele não ia jogar, e nós iríamos da nossa dupla Lovren Matip, que é uma dupla que já nos causou, vamos dizer, consternações ao longo da temporada. Mas confiamos no nosso elenco, e ele nos deu a resposta hoje de que somos capazes sim de brigar de igual para igual com qualquer time dessa Premier League, tropeçando, com talvez momentos não tão bons assim no jogo, com as inconstâncias que já estamos acostumados, mas mostrando força, mostrando garra e mostrando um elenco muito unido mesmo, em torno de um ideal, que é reconduzir o nosso Liverpool ao lugar de direito. E hoje não foi diferente, então só temos a comemorar nesse momento. Realmente, a equipe
teve dificuldades, digamos assim, do ponto de vista psicológico aí pro torcedor, considerando Sim. que tivemos a ausência do Van Dijk nesse jogo, ele que fez uma partida muito segura, foi destaque do jogo contra o Everton na FA Cup, e claro, a ausência do Coutinho ela é inevitável de ser apontada como uma perda gigante, mas se a gente considerar o aproveitamento da equipe sem o Coutinho, não havia tanta preocupação. Claro que a falta do Van Dijk ela seria sentida para o torcedor e haverá quem vai dizer que ele fez falta por conta dos gols sofridos na partida de hoje. Mas, meu caro amigo Cledi Cavalcante, quero saber de ti como é que está o seu coração depois dessa vitória por 4-3. Ah, meu amigo, eu acho que eu posso ter muitas mortes, muitos tipos de morte na vida, mas acho que mortes coronárias, eu acho que não vai ser esse o motivo de meu óbito, porque a gente já sabe que o jogo do Liverpool já não é um jogo tranquilo, né? Sempre tem uma emoção guardada, especialmente nos momentos finais, né? É consequência de um time que se expõe muito ao ataque, que faz pressão. Em um dado momento, isso tende a acontecer. Isso aí vai para... Mas não é nesse mérito que eu quero entrar, mostrar que o Liverpool entrou sobre olhares muito desconfiantes, né? Tanto a atenção estava mais porque tinha a ausência do Coutinho e, em pouco tempo, se confirmou também a ausência do Van Dijk, que está lesionado, né? Então, os olhares ficam como é que o time vai se portar sem um Coutinho e como é que o time vai se portar sem o reforço, o cara que virou o salvador da defesa, né? Então, com todos os méritos que o Van Dijk é um grande zagueiro, né? Estamos todos muito empolgados, ansiosos para vê-lo jogar na Premier League, mas aí, né? Foi até o que o Maurício disse num grupo desse, que o torcedor do Liverpool ele se rende fácil demais, né? Sim. Porque o Van Dijk não vai jogar, ferrou a Mariola, não tem mais jeito, vamos perder feio. Quando não é isso, o torcedor tem aquela postura. Ah, mas poderia ter sido do jeito X, poderia ter sido do jeito Y. Ah, mas o Liverpool não para de entregar a paçoca. O time ganhou de 4-3. Acontece. Veja só, vamos deixar claro aqui, o jogo contra o Manchester City é o jogo mais difícil que a gente teria nessa rodada de Premier League, porque ele estava invicto. Todos os outros adversários diretos não conseguiram vencê-lo. Arsenal, Chelsea, Manchester City, ou Manchester United, perdão. É tudo a mesma lá e a gente se confunde. Manchester United, o Tottenham, ninguém conseguiu vencer esse time do City. E você conseguir, ali no momento de jogo, você abrir 4-1 em cima do City, cara, isso é algo glorioso. Então, é uma declaração de que o Liverpool merece respeito. O Liverpool não está para brincadeira, certo? Existem seus problemas, mas todos os times nesta Premier League têm seus probleminhas também, ninguém está isento, né? Os resultados provam isso. E essa vitória foi muito justa, foi muito merecida, né? Claro que teve a pressão no final, ainda tinha um risco de tomar um quarto gol ali, o gol ia ser meio duvidoso, já estava até imaginando a polêmica que ia dar, o Agüero fazendo aquele gol completamente impedido aos 94, ia ser uma maior burrada, mas por sorte não é desse mal que a gente sofrerá, então é tempo de comemorar mesmo. Vencemos, convencemos, mostramos uma excelente atuação e mostramos principalmente que o Coutinho, ele foi embora, mas o Liverpool não morreu com a sua saída. Estamos vivos e estamos jogando para ganhar. É isso aí. Sim, com certeza. O time do Liverpool tá vivo, o time do Liverpool mostra que tem coletivo, e é isso que importa, no fim das contas, porque é o jogo coletivo que ganha campeonatos, que ganha títulos, e não um jogador X ou Y. Alguns anos atrás... O Leicester ganhou. O Leicester ganhou o campeonato no coletivo. Sim, alguns anos atrás isso até seria possível, se a gente considerar a Argentina de 86, alguma outra seleção mundial, mas de qualquer forma tinha o coletivo envolvido, mesmo tendo um cara que desequilibrasse de forma
flagrante, que é o caso também do Brasil de 94 com o Romário, por exemplo, o Bebeto. Mas todo time que se preze tem que ter um coletivo. Somente um jogador fazendo a diferença não faz chover. E eu queria saber de vocês também a respeito de duas situações. A primeira foi o gol do City, o primeiro. Vocês achavam, vocês viram alguma falha no Karius, ou o lance ele era difícil para o goleiro? Até porque creio que todos nós venhamos a concordar que o Joey Gomes falhou ali no tempo de bola e cedeu um espaço que não poderia ter cedido para o Sané entrar na área. Olha, Maurício, houve falhas assim, poderia ter feito melhor. A falha grotesca mesmo foi do Gomes. O Gomes, ele realmente tomou um baile do Sané ali, ele ficou procurando o cara, não conseguiu encontrar, o cara já estava meio que quase na cara do gol. O Karius foi traído pela própria movimentação, que ele ia para um lado, acabou tendo que voltar, pegou o contrapé, mas aquilo era uma bola defensável, sabe? Aí vale a dúvida se é porque ele ainda está reconquistando uma confiança que ele ainda não tem, né? Eu não quero acreditar que o Karius, que foi eleito o segundo melhor goleiro da Bundesliga, ele seja um goleiro ruim. Eu acho que ele é um goleiro verde, um goleiro que ainda carece de confiança. E esses jogos que ele está tendo, tanto na Champions League e agora essa oportunidade, é justamente para que ele vá se encorpando, vá despertando o seu potencial. Que o que ele mostrou em sua carreira é o que ele tem de sobra. Então, não é tempo de caça às bruxas, até a própria imprensa fala isso, que o Mignolet anda mal, o Karius anda mal. Não que isso seja uma injustiça, né? Realmente os dois, eles falham em momentos cruciais, e esses momentos acabam também por nos prejudicar em algumas situações de jogos, mas, seguinte, era defensável, mas não é motivo para crucificar o rapaz. O rapaz tem potencial, né? E as pessoas esquecem de um exemplo recente, até que é o De Gea. De Gea, ele também sofreu com falta de confiança no início. Não estou aqui dizendo que ele vai ser tão bom quanto o De Gea, até porque eu não sei do futuro, né? A gente espera que ele se torne um grande goleiro, mas com o De Gea foi a mesma coisa. O De Gea também sofreu com falta de confiança, atuações ruins, mas teve alguém que insistisse nele. E hoje ele está aí, incontestavelmente, sendo no ranking dos melhores goleiros do mundo. Então, paciência com o Karius, paciência com o Gomes também, que o Gomes é um potencial absurdo. Quem vê o Gomes jogando assim, apesar de ser falhas, passam muito pelo pé dele, mas se você pegar as coisas que ele faz de bom durante a partida, também é de se reconhecer que ele também será um grande defensor. Então, o primeiro gol teve falha sim dos dois, mas importante é que isso acabou não fazendo tanta diferença no final das contas. E tomara que se aprendam com os erros também. Eu concordo com o Cleidi. Assim, falha foi do Gomes. Para mim, assim, dizer o termo falha, eu atribuo na jogada ao Gomes. Claro, uma falha de marcação até de certa forma um pouco primária. Deu as costas ao jogador e não alcançou mais. O lance do Karius é mais ou menos o que o Cleidi falou. É o tipo da coisa assim, a gente espera que um goleiro que esteja num time do porte do nosso seja capaz de fazer defesas desse quilate de dificuldade em alguns momentos do jogo. Como, por exemplo, a gente se depara com goleiros que fazem performances absurdas contra a gente. De Gea o tempo todo jogo Liverpool United, De Gea faz uns 2 milagres em campo. Se um desses ele não faz, seria gol nosso e não poderia ser atribuído como falha dele. Eu entendo essa jogada assim. É uma defesa que o cara seria capaz de fazer, sim. Foi um erro de movimentação dele ali, que ele deu um passe pro lado, depois voltou, sim. Mas eu não acho que o gol foi falha dele. Mas é uma defesa que eu espero que um goleiro do Liverpool, naquele momento do jogo, terminando o primeiro tempo, um lance importantíssimo ali, a gente segurando 1-0, ele pudesse ter sido capaz de fazer. E a gente olharia para aquela defesa e diria, meu Deus, que defesaça, salvou o time. Pronto. É isso, ele não fez. Eu não acho que o fato dele não fazer significa que foi um gol que foi falha dele.
mas é um tipo de defesa que eu espero que o Karius possa ser capaz de fazer. Mas de resto eu também concordo com o Cledi, eu acho que não é por acaso ele ter vindo para o Liverpool, não foi por acaso ele ter sido eleito o segundo melhor goleiro da Bundesliga, ainda não mostrou esse nível de atuação pelo clube, mas eu também não acho que seja o caso de crucificar ele, tampouco o Gomes, que não tem vindo bem, é verdade. Já não foi hoje que ele foi mal, já tem vamos dizer, nas últimas 5 partidas, em umas 3 ele teve oscilações. Mas é um cara que é novo, que não era originário dessa posição e que tem sido, sim, um jogador muito bom ao longo da temporada. Se a gente pegar de agosto para cá, tem muito mais coisas positivas a se falar sobre o Gomes do que negativas. Então, para mim, segue o barco. Não foi o melhor dia da carreira dele, mas para mim continua tudo do jeito que tá. E ainda nessas oscilações, ele também acaba mostrando coisas boas de tempo de bola, de interceptações. Também contribui no ataque, ele chega a fazer bons cruzamentos. Mas é claro, ele tem sido irregular e a gente tem que perdoar, porque ele é até pela idade dele, eu acho que ele tem muito a crescer e ele está muito motivado a jogar pelo Liverpool, então é benéfico ver esse tipo de coisa. Esse tipo de jogador é bom ter conosco, porque se tivesse num rival, o pessoal ia reclamar. Exatamente. Vamos lá então, apenas para suscitar outra pergunta. No final do jogo teve ali um encoste do City no placar, tivemos um 4-1 a favor e ficou 4-3 no final. É para se preocupar um pouco a situação da defesa ou dá para atribuir mais a questão da diminuição da intensidade do jogo, que após o 4-1 Liverpool deu uma segurada, já que estava com o resultado praticamente garantido? Então, dá para atribuir a diminuição do ritmo ou os lances eram plenamente catastróficos, assim, do ponto de vista da defesa? Preocupa? Olha só, eu vou fazer um paralelo com relação a isso, comparando aquele jogo contra o Arsenal, do 3-3, com esse jogo de hoje. Eu acho que, apesar dos fatores terem sido similares, olhando as estatísticas, de ver assim, tomamos X gols em menos de 10 minutos e etc e tal. Mas você dá para perceber que são situações completamente diferentes. O apagão, que foi contra o Arsenal, do que esses gols que a gente... Muito mais naturalidade o que aconteceu no jogo de hoje com o jogo do Arsenal. Então, o fator de preocupação para mim ficou muito mais evidente naquele jogo, de ter tomado aqueles 3 gols da forma que foram, do que hoje, justamente pelos fatores do jogo, como você falou. Abrimos uma vantagem, estávamos nos aproximando do final do jogo, o time é natural cair em intensidade, é natural adotar uma postura mais defensiva, e sempre tendo em vista o time que a gente estava jogando. A gente está jogando contra o Manchester City, que é o melhor ataque da Premier League, o melhor ataque da Europa, salvo engano, e o time que vem, talvez, jogando o melhor futebol do mundo na temporada 2017-2018. Então, vai tomar gol do City, tomou gol do City, tomou 2 gols do City, conseguimos segurar a vitória, maravilha, entendeu? Tem que ser analisado taticamente, o que foi que aconteceu ali, quem foi que falhou na marcação aqui, etc. Claro, mas isso é a função da comissão técnica, em um outro momento, com mais frieza, se preparando para a próxima rodada, analisar o jogo de hoje. Agora, não é porque estava dando 4-1 e tomou 4-3. O Liverpool é frouxo, a defesa não presta. Não, no jogo, especificamente falando do jogo de hoje, eu não concordo com esse tipo de conclusão. Porque o City veio todo para cima. Assim como eles fizeram 2 gols, a gente teve, por exemplo, chance de fazer gol no contra-ataque também. Podia ter sido 5-2, podia ter sido 5-3, podia ter sido 5-1. E a gente não ia estar aqui analisando, porque foi Lovren, porque Van Dijk não jogou, porque Gomes é isso e aquilo, entendeu? Nesse jogo de hoje, eu não vejo muito fundamento em fazer análises super aprofundadas sobre a postura defensiva naqueles últimos 10, 15 minutos, em razão da circunstância do jogo e em razão da qualidade do time que a gente estava jogando contra. Meu caro Cleide Cavalcante, vai lá. E vejam só, existe uma necessidade, eu falei isso em outro podcast nossa, que existe uma necessidade de encontrar culpados para as situações de jogo, né? E você esquece que muitas coisas são situacionais. É realmente por isso que o Sérgio está falando, porque
as pessoas que falam tava 4-1, dava para segurar. Meu amigo, Tottenham não segurou esse time, o Manchester United não segurou esse time, o Chelsea não segurou esse time. Todos esses que estão na briga conosco não conseguiram o resultado que nós conseguimos, certo? Porque é um time com excelentes números em termos ofensivos, defensivamente até um pouquinho discutível, né? Porque eles não, assim, as opções para a zaga eles não são de encher os olhos também, mas ainda assim eles conseguem ter uma boa postura, né? Uma postura que talvez não seja tão compreendedora em relação à nossa no início da temporada. Mas ainda assim é um time que você merece respeito, é um time que tem que se pregar respeito. Mas é aquela coisa, você prega respeito, mas você também não se acovarda. Você pensar que o Liverpool deixou o City fazer 2 gols no final da partida, quase fez um empate. O Liverpool não deixou, cara. Para com isso. Você não tem essa opção contra um time que está aí invencível, está a 15 pontos do segundo colocado, salvo engano. Campanha absurda. Uma campanha absurda, até maior do que o campeão da temporada passada. Você não pode subestimar um time desse. Não é tão simples assim. É claro que a nossa defesa não é de encher os olhos. Talvez fosse diferente com o Van Dijk, mas você entender também situações, pode ser até que o Van Dijk, nesse jogo, ele não tivesse adiantado para tomar esses gols. Porque foram gols que principalmente surgiram aos lados do campo. Então, não é um setor necessariamente que o Van Dijk cobra, na verdade. E concordo plenamente. Esses gols saem pelas pontas, então você olhar o resultado frio, você vai acabar sendo injusto, de uma maneira ou de outra. Você que assistiu a partida, você viu as situações de jogo, você viu como o City foi crescendo gradualmente no terceiro terço da partida, né? Depois que o Liverpool tinha consolidado. E como o Liverpool estava num gás muito grande, uma pressão ofensiva, o time estava correndo muito, é natural que em um dado momento, especialmente quando você tem 3 gols de vantagem, você dá uma desacelerada, porque ninguém ali é máquina, todo mundo é humano, as pernas começam a cansar. Então você tem que pensar dessa forma, não é tão simples assim. E ainda assim, conseguimos um resultado maravilhoso contra um time que certamente será o campeão. Eu acho que vai ser um desastre imenso se o Manchester City não ganhar o título inglês nessa temporada. Mas ainda assim é uma declaração de que o Liverpool não está nesse campeonato para brincadeira. Ele está firme na sua convicção e o elenco, por mais que se perca Coutinho, por mais que você tenha uma peça ou outra lesionada, você consegue manter bons níveis de atuações. Só não vê quem não quer. Isso demonstra o quanto o Liverpool é subestimado, não só por quem é da mídia especializada daqui do Brasil, mas também até pela própria torcida. O torcedor do Liverpool ele tem essa mania de jogar o próprio time para baixo, de estar encontrando aspectos negativos que venham a diminuir a própria condição real dentro de campo. É bem verdade que algumas vezes a equipe não se encontra, tem algumas dificuldades, seja no ataque, seja na defesa. Isso ninguém nega e ninguém tira esses fatos. Só que o geral aponta que a equipe é consistente, consegue manter um nível alto, mesmo sem o Coutinho, por exemplo, mesmo sem o zagueiro do nível do Van Dijk. O time estava invicto a 17 jogos. Na verdade, boa parte desses 17 jogos sem o Van Dijk, por exemplo. Não faz sentido nenhum esse tipo de postura derrotista, uma postura negativa. É que nem o próprio Cledi costuma falar, é muito mais barato. Aliás, custa o mesmo do que ser pessimista, né? Ser otimista custa o mesmo. Então, por que ser pessimista? Exato. Então, é uma única coisa que eu fico bastante inculcado é com isso. O torcedor tem uma mania de jogar o time para baixo, até quando ganha o jogo, encontra algum aspecto para criticar ou para, vamos dizer assim,
jogar um pouco de fumaça numa vitória que tem algum tipo de significado, algum tipo de importância. Então, não pode simplesmente comemorar, né, Maurício? Simplesmente comemora o resultado. É claro, eu entendo que existe críticas que podem e precisam ser feitas dentro de uma atuação de um jogo como o de hoje. E o time não está livre de críticas, mas tem momento para isso. Eu acho que o momento pós-jogo, eu acho que é livre para a pessoa comemorar, mas acho que é muito sem graça a pessoa que chega depois de um jogo e encontra defeito. Assim, ela se preocupa em apontar um defeito depois de um jogo como esse. Entende? O que importa nesse momento é vencer, é tomar suas Carlsberg, suas Heineken, celebrar, tomar, sei lá, comer uma batata frita, o que for para comemorar esse resultado, mas é um momento de vamos deixar de lado o que aconteceu. Depois, quando a gente tirar essa sensação maravilhosa de vitória, a gente senta, analisa, vê o que tá certo, o que tá errado. Acho que tudo tem um momento. Um momento, no calor do jogo, é sempre tem aquela análise um pouco menos apurada, uma análise um pouco mais passional da situação, inclusive até em ponto de vitória. A gente pode ter dito que foi uma atuação espetacular, mas pode ter sido, claro, depois aí que a gente vê com mais frieza, uma atuação que foi bastante boa, mas claro, não foi uma atuação nota 10 por aspectos A, B ou C. É só isso que me preocupa, é um pouco de cuidado assim, com o timing das coisas, para não parecer um pouco fora de contexto, sabe? Cada coisa tem sua hora. Pode falar, Sérgio. Ô Maurício, você tava falando isso, me veio na lembrança assim, eu fico imaginando, vamos pensar assim, aquela final de Istambul em 2005, depois que a gente ganha a Champions, aí o cara, mas a gente virou tomando 3-0. É surreal um gol desse. Que absurdo ter surreal. tomado aquele gol do Crespo, sabe? Tipo, todo mundo comemorando e o cara, não, mas foi um absurdo aquilo. É a mesma coisa. Pois é. Olha, e para acrescentar, você vê como o Guardiola multicampeão, você, né? Todo mundo sabe, reconhece o currículo dele também, a forma de aplicação tática que ele tem nos times que ele comanda, que ele comandou ao longo da carreira. Você vê como ele prega o respeito pelo Liverpool, certo? Quem não viu as declarações pré-jogo dele, procure, porque e ele não dá desculpa quando perde. Não dá desculpa quando perde. Ele vai lá e vai realmente apontar o que estava errado, o que vai melhorar, né? Ele é um cara muito consciente. Ele pregou um respeito máximo ao Liverpool, mesmo ainda que a mídia especializada estivesse toda falando sobre Coutinho, a saída do Coutinho, que o time do Liverpool está mais enfraquecido e tal, que perdeu a sua principal estrela, sua camisa 10 e tal. Mas ele diz que gosta de acompanhar times como o Liverpool, né? O Liverpool incluso, claro. Você gosta de ver da forma que eles jogam e, né? A saída do Coutinho não mudou em nada na cabeça dele. Ele entrou sério, ele entrou para ganhar. Ainda que, estou 15 pontos na frente do segundo colocado, eu não vou fazer corpo mole. Não, cara, quem assistiu esse jogo não viu o Manchester City dando moleza, jogando devagar. Ele estava jogando para ganhar. E a diferença é que encontrou outro time com tanta vontade de ganhar quanto eles. E eu acho que dentre todos os adversários, ele pode até, os torcedores do City até podem até reconhecer que o Liverpool foi o adversário mais difícil que eles tiveram nessa temporada de Premier League. Então, o apelo aos amigos torcedores, aos amigos que acompanham a gente, aos amigos que acabam influenciando outros também, que não subestime tanto o time de vocês. Claro que tem defeitos, mas tem qualidade também. Existe um trabalho muito foda sendo feito pelo Klopp, pela diretoria, seja por todo o conjunto. Então, dá gosto de você ver que não é só fogo de palha, sabe? Não é a gente vai ganhar um títulozinho e depois a gente vai sumir, não. A gente tá subindo uma escadinha para se tornar uma presença constante nas competições europeias e merece ser respeitado não só pela camisa, não só pela tradição, pela história, pelos títulos, mas pelas atuações recentes. E já que não é para a gente viver do passado, como alguns dizem, o presente estamos a
17 ou 18 jogos sem perder. São mais 18 jogos sem perder. E isso é de se respeitar, sim. De fato. Eu queria apenas apontar aqui as escalações das duas equipes. O Liverpool veio com Karius no gol, defesa com Gomes, Matip, Lovren e Robertson. Destaque aí para o Lovren como capitão do Liverpool. Meio de campo com Chamberlain, Kahn, Wijnaldum, Salah, Firmino e Mané. Entraram na equipe Milner, Klavan e Lallana. O City veio a campo com Ederson, Walker, Stones, Otamendi e Delph, De Bruyne, Fernandinho, Gündogan no ataque, Sterling, Agüero e Sané. Defesa, aliás, entrou da equipe do City no segundo tempo, Danilo, zagueiro, e o Bernardo Silva, meio-campista português. Estas foram as escalações. E para dar o destaque final, para ti, Sérgio, quem foi o homem do jogo, melhor em campo, este Liverpool City? Olha, eu acho que chegou o momento em que precisamos olhar seriamente para Alex Oxlade-Chamberlain, que para mim ganha o meu voto de homem do jogo, sobretudo pela pressão que ele carregou nos ombros ao entrar em campo hoje, né? Substituindo o Philippe Coutinho. De fato, na escalação no 11 titular, ele foi o substituto do Philippe Coutinho, mas vem numa crescente absurda, vem mostrando uma identidade com o Liverpool. Quem acompanhou aí essas semanas agora depois da venda do Coutinho, toda a postura dele, as declarações que ele deu, as entrevistas que ele deu, a forma como ele fala do clube, a forma como ele fala do trabalho com o Jürgen Klopp, é sempre muito, muito reverencial e demonstra a vontade que ele tem de estar aqui, a alegria que ele tem de estar vestindo a nossa camisa, e tudo isso se traduz dentro de campo. Nem sempre fazendo jogadas geniais, mirabolantes, como o Philippe Coutinho conseguia tirar da cartola o tipo de jogada que fazia, mas uma vontade, uma entrega sempre. E hoje, para mim, foi uma partida impecável dele. Jogou muito, abriu o placar daquela forma maravilhosa, um ímpeto muito bom e uma inventividade boa. A gente não esperava que ele fosse fazer aquilo ali. Quando ele pega a bola ali quase um pouco depois da intermediária do campo, que o Firmino entrega a bola para ele dá aquela arrancada que a gente nunca tinha visto ele fazer aquilo. E num momento daquele, numa responsabilidade como essa, ele pegou e fez aquela jogada, abriu o placar pra gente, se entregou o jogo inteiro. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar para essa contratação com outros olhos, porque quando ele veio a gente gostou, o pessoal falou e tal, mas disse assim, vai ser um cara bom para compor o elenco, aquele cara ali e tal, para entrar no segundo tempo, não sei o que, para jogar um jogo aqui e ali. E aí algumas pessoas falaram, mas a gente vai dar 35 milhões para um cara que vai compor o elenco? Não, a gente está dando 35 milhões para um cara que está fazendo a diferença, está atingindo um novo patamar na carreira dele em si, como jogador de futebol, atingindo nível técnico que ele não tinha no Arsenal, isso é fato, e ajudando muito a nossa equipe nessa batalha aí pela vaga na Champions e quem sabe até um título aí da FA Cup, enfim. Então eu acho que chegou o momento da gente respeitar mais esse jogador, porque a primeira temporada dele está sendo uma temporada muito, muito, muito positiva. É o tipo de jogador que quer vestir a camisa, isso Sim. Faz toda a diferença. Isso se vê também pelo Salah, pelo Van Dijk. É mérito também do Klopp nesse processo de convencimento, né, do jogador para vestir a camisa do Liverpool. Cleidi, quem foi o teu destaque, o homem do jogo de Liverpool 4, Manchester City 3? Eu tenho que concordar com o Sérgio que como o Oxlade-Chamberlain, ele cresceu nessa equipe, sabe? Como ele se encaixou e mostrou mais uma vez como o Klopp foi assertivo nas contratações e lincharam a contratação, assim como fizeram com tantas outras. E não é um cara do nível do Liverpool, porque é um cara que só corre, não pensa, sabe? Mas eu acredito que é o seguinte, que ele tem todo o potencial para ser um cara tipo Quit. E já é cogitado a ser um novo Milner, né? Que já é característico pela sua raça, pela sua entrega, e você via muito do Quit nisso, do Couch, não sei como vocês preferem chamar, que o que lhe faltava o que lhe faltava em técnica, eles compensavam em vontade. Não precisa fazer uma atuação de encher os olhos, driblar todo mundo, mas você é um cara aplicado, você é um cara
esforçado, você tá ali, você corre, você dá o sangue. Isso é fantástico de se ver um jogador. E ele realmente hoje coroou essa sequência que ele vem tendo e por assumir uma função parecida com o que era do Felipe Coutinho, ele supriu com bastante maestria, né? Claro que eu tô aqui comparando o Coutinho com o Ox, mas dá para perceber como ele puxou a responsabilidade para si e fez a diferença, sim. Ele, incontestavelmente, foi o melhor jogador dessa partida. E também vou dar uma menção honrosa para o Firmino, que o Firmino vem mostrando que essa 9 que ele tem nas costas pode ser a 9 da seleção também. Hein? Então, Justo. deixar minha menção honrosa também para o Firmino, que o Firmino também, outro, fez um golaço, correu demais hoje. Parece que tem 9 pulmões o jogador. Eu não entendo como um cara pode correr tanto. Então, no geral, a equipe está de parabéns, mas o destaque mesmo é o Oxlade-Chamberlain, que não vestiu a 10, mas veste a 21 e está vestindo bem demais. Até porque era o número Meus do parabéns Lucas Leiva, ao Oxlade-Chamberlain. Olha aí, Isso. que era outro que também se destacava pela raça, né? Claro. Então, Esse veste a camisa. já pode criar-se uma mística dessa camisa 21 aí. Fantástico. Eu vou destacar o Firmino, para não redundar como... Vamos lá, teve aí o Cadi e o Sérgio falando do Chamberlain, eu vou de Firmino. Ele é um atacante que é diferente. Ele não é um camisa 9 convencional. Ele é um camisa 9 que tem criatividade e que tem bola e samba no pé. Ele não é um centroavante como o Jesus, que é aquele cara que bota a bola pro gol, vamos dizer assim, tocou nele é gol. Firmino é aquele cara que constrói jogada, aquele cara que é mais sinuoso, tem mais malemolência com a bola, consegue criar mais jogadas por ter sido, claro, um meio-campista de origem. Eu vou destacar o Firmino porque se por acaso o Gabriel Jesus não estiver 100% fisicamente até a Copa do Mundo, teremos o Liverpool terá o camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo. O camisa 9 titular do Brasil na Copa do Mundo. Isso pode ser bem possível de acontecer. E é muito bom que o Firmino chegue a esse patamar, não porque ele é do Liverpool, mas porque ele é um jogador que merece. Porque ele é um cara dedicado, ele é um cara que veste a camisa, ele é um cara que tem uma enorme capacidade de jogar futebol de forma coletiva, ele é um cara que tem esse espírito coletivo em campo, um cara que tem um papel tático chave para essa equipe ser tão vertiginosa e tão implacável em alguns momentos. Então o Firmino para mim é o cara do jogo, e é o cara que decide jogos, ou então ele dá, vamos dizer assim, o caminho para que alguém decida o jogo pelo Liverpool. O Firmino é o jogador que, com a saída do Coutinho, vai se tornar cada vez mais imprescindível. E isso fica cada vez mais claro para mim. Só antes de encerrarmos, eu queria só deixar um último dado de curiosidade, que Jürgen Klopp é o técnico em atividade que mais venceu Pep Guardiola na história. 6 partidas vencidas pelas mais diferentes competições. Fantástico. Grande dado. É curiosidade, mas ao mesmo tempo é uma informação importante. Porque o Klopp conhece Guardiola muito bem. Conhece muito bem por conta dos tempos de Borussia Dortmund e o Guardiola no Bayern. Então, nada mais justo do que o Klopp, que tem um perfil de jogo parecido, não tão catedrático talvez quanto o Guardiola em alguns pontos, em termos de criatividade talvez, mas o Klopp tem um estilo de jogo mais ofensivo e parecido com o do Guardiola. Seria um confronto de estilos muito, muito bom. E em campo vimos que foi um grande jogo, 4-3. O jogo entregou aquilo que eu acredito que era esperado, uma grande partida. E claro, a vitória do Liverpool foi a cereja do bolo neste grande jogo. Este é o Tempo Extra aqui no canal do Mel do Pub. É o nosso novo projeto.
Vamos apenas aí destacar neste tempo extra as partidas que o Liverpool faz na temporada. Claro, vamos, à medida que é possível realizar este programa, cada partida, vamos trazendo aí algumas edições do tempo extra. É sempre um prazer. Aqui Maurício Simões e, claro, a turma do Mel do Pub junto nestas avaliações. Liverpool, então, relembrando, tem 47 pontos, assumiu a terceira posição, jogou nesta rodada contra o City, venceu 4-3, o Chelsea tropeçou e já está na quarta posição. Estamos a 3 pontos do Tottenham, que é o quinto colocado, e o Manchester United é o segundo colocado, mas ainda enfrenta o Stoke City na rodada, então temos com que nos preocuparmos. Amiguinhos, quero agradecer a companhia neste tempo extra. Sérgio, até a próxima. Valeu, meus amigos, sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima. Cledir. Meus queridos, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês, falando aqui de Liverpool. Como é bom falar de Liverpool, e eu vou ali comemorar meus 18 jogos de invencibilidade. Aquele abraço. É isso aí, o tempo extra fica por aqui. Voltamos talvez aí no próximo Mel do Pub Podcast, edição de número 23, destacando outros assuntos da equipe do Liverpool. Também vamos muito em breve voltar com outro tempo extra após algumas das partidas do Liverpool. Aquele abraço, tchau, tchau!